Aqui estou mais um dia. Mais um dia aqui, bate-papo de frente com o Gabi. Cara, hoje eu tô com uma das pessoas que eu mais admiro, não conhecia pessoalmente, mas é muito louco essa parada da conexão. E eu sou um cara completamente digital, ele é um puta de um cara completamente do estratégico, dos bastidores. Eu gosto muito disso, não dá pra falar só de digital, porque esse negócio tá muito na moda. Rodrigão, meu irmão, diretamente de São Paulo. Caralho, é um prazer, meu irmão. Prazer é meu, tudo bem? Graças a Deus. Me diga uma coisa, você é natural de São Paulo, pai, marido? Sou natural de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. Porra, o brabo. O brabo. O que você acha de São Paulo? Vamos bater a real. São Paulo é um mundo dentro de um mundo? Conhece tudo lá? Conheço bastante. São Paulo eu diria assim que é. É um país dentro do país, né? Um país dentro de um país. Esse negócio que fala, porque a gente vive de fora, né? Esse negócio que falam que São Paulo realmente move a economia, é isso mesmo. Não digo que move a economia. Ele é um estado importante, mas fala que move a economia, acho que não é mais assim. Hoje já tem muito estado ali, hoje a coisa tá mais homogênea, nível país, assim, né? Lógico, São Paulo, pela população que tem, né, pela grandiosidade que ainda é maior do que os outros. Mas as coisas, essa diferença, essa distância, vem cada dia diminuindo no meu modo de pensar. Você viveu, não precisa falar a idade se não quiser, mas você tem mais ou menos a minha idade. Você viveu toda aquela coisa do nordestino indo para São Paulo, tipo um êxodo, né? Que foi muita gente para São Paulo a trabalho, provavelmente na tua adolescência. Como que você via aquela galera chegando e tendo que trabalhar na época, né? Porque hoje no digital você vê a pessoa vindo e tá tudo certo. Vivi isso, né? Na pele, vivendo, né? Vi bastante. A questão, a grande maioria da mão de obra de São Paulo era de fato vinda de fora. De fora. Esse êxito do Nordeste para São Paulo. Então era uma situação bem destacada. Boa. Hoje você já não vê mais tanta coisa nesse sentido. Nesse sentido, porque eu creio que muitas dessas pessoas acabaram que viram que São Paulo não era esse paraíso, essa maravilha essa toda. Maravilha, essa coisa do sonho brasileiro, né? Ou fazendo uma analogia do brasileiro que pensa em morar nos Estados Unidos, que é o sonho americano. Você vai chegar lá e vai ficar rico, da noite pro dia e tal. As coisas são muito difíceis. É lógico que São Paulo, pelo tamanho que pela diversidade que se tem de povos, né, de origens, eu acho que essa pessoa que vem, ela acaba sofrendo muito menos do que, por exemplo, vir um nordestino para o sul do país. São Paulo, porque daí já tem já tem um nicho muito grande. Boa. Porra, interessante isso. Muito grande. Agora, se ele vier para o sul do país, tá fudido. Ele sofre demais. Preconceito. Porque ainda aqui no sul do país, o que se vê bastante de diferença de São Paulo, além da questão do tamanho, mas as coisas evoluíram demais, as grandes capitais, as grandes cidades, tal. Não só a capital, tem várias cidades aqui do sul que são grandes. Claro. Né? No Paraná, Maringá, Cascavel, Londrina, né? Questão de faculdades, né? Teve esse grande avanço. O que você enxerga, na verdade? Você enxerga que tem praticamente hoje, não tem mais. Só tem em São Paulo. Não, tem tudo em todos os lugares. Tem tudo em todos os lugares. Tesão. O problema, na verdade não é um problema, é uma característica do sulista, vamos dizer assim, me parece que muitas vezes ele não tem o interesse de que a coisa evolua. De que ande. Uhum. Ele quer deixar daquele jeito. Então, amigo, você veio pra cá, é assim que funciona.
Ah, aqui não interessa que você recebeu não sei quantos mil turistas, tá? Uma data diferente, uma data especial. Não quero. E, tipo, tá todo mundo ali, tem fila no restaurante. Amigão, aqui fecha às 11 e acabou e até logo. São Paulo já não Não existe isso. o lucro. Não existe. O cara tá pensando sempre no atender. Até porque se você fizer uma situação dessa em São Paulo, você tá morto. Você nem, no teu comércio não se... Comercialmente falando, você está morto. Top. Então, aqui, não. Pelo contrário, eles preservam essas situações. Vamos fechar às 9 hoje. Eu me recordo que já deve ter mudado bastante, mas coisa assim de aquela transição de colégio, faculdade. Passei boa parte dessa fase da minha vida indo a Florianópolis. São Paulo, Floripa. Era um boom, né? Porra. Ah, aquela coisa. Floripa, aquela linda. coisa com a faculdade, tal, gente bonita pra todo lado, tal. Aham. Qual era a grande dificuldade do paulista lá? Então, o paulistano está acostumado com a cidade 24 horas por dia. Nova York brasileira. Exatamente. Então, o que você imaginar de gastronomia, vamos dizer assim, a qualquer hora do dia, você vai ter. São Paulo tem. São Paulo tem. Você ia para lá, no que pese ter a situação do preço muito diferenciado, capital de São Paulo não tem essa fartura, por exemplo, da questão da comida de peixes, né? Uhum. Crustáceos e Como é né? Uhum. De frutos do mar, né? Então você vinha, né, para Santa Catarina. Bom. Então eu lembro como se fosse hoje. Isso nós estamos falando o quê? De 97 para 98, nossa, por aí. De comer sequência de camarão na Lagoa. Na Lagoa da Conceição? Na Lagoa da Conceição. Sequência de camarão. Sequência. Porra, 97. 97. Para 2 pessoas, a R$15. A cara do Jolé. Olha a cara do cara. 15 conto. R$15. Eu não tô mentindo. Eu Claro. sempre digo isso para muitas pessoas. Porra, muitas. Dado, né? Era R$15. Então você saía de lá com uma fartura. Comia um monte. Um camarão diferente de gosto, né? O sabor dele é diferente. Ele acabou de ser pescado, geralmente? Ele é muito diferente. Uhum. Tanto que existe, né, essa situação para mas a coisa do Nordeste e tal, ainda assim, a história que eu vejo assim, camarão de verdade, eu acho que se come lá em Santa Catarina. Aqui no Sul, eu também gosto. Prefiro do que lá no Nordeste. Do que no Nordeste. Aprecio, mas é diferente. Uhum. É completamente diferente. Então, o grande apreciador de camarão, de lagosta, aqui no Brasil, tá lá no Sul. Tá lá no Sul. Tá lá no Sul que eu digo não. Tá aqui no Sul, mas Santa Catarina. Santa Catarina. Dinheiro de hoje, R$15 na época, quanto seria hoje uma sequência de camarão? Só pra gente ter uma ideia. Porque hoje uma sequência de camarão você não come por menos de R$300, R$400 aqui. Lá, né? Vai ser uns 400 para 2 pessoas. Lá. Uns 400. Mas isso, na verdade, eu não digo uma sequência, porque nem tem sequer a denominação, sequer a forma dessa de venda. Uhum. Né? Por exemplo, na região sudeste não tem, nem no Nordeste não tem. Mas o que diga lá o rodízio, né? Rodízio de camarão. Rodízio de camarão. Vem frutos do mar junto, peixe, lagosta. Eu acho que isso deu uma padronizada, porque talvez você vá encontrar isso aí em São Paulo, né, a esse preço. Quando eu falo de 15, é você trazer para um dinheiro de hoje uma situação, por exemplo... 100 pila? Menos. Era coisa de R$50 para 2 pessoas hoje. Era nada. Que hoje é um buffet. Não, um que hoje aquele prato feito. Exato. Que é tipo, você pagar R$25 para você ficar se empanturrando de camarão. Na Lagoa, né? Na Lagoa, da Conceição. Uma coisa é aqui no frio, na chuva. Outra coisa é na Lagoa. Aquele belo visual, tal, enfim. Impressiona. Impressiona. Morou lá ou passou algumas temporadas? Algumas temporadas. Adolescente ou ia a trabalho, voltava? Não. Nunca. Já cheguei aí a trabalho para Santa Catarina algumas vezes.
né? Mas aquela coisa de você descer no aeroporto, vai no meu caso, o advogado, vou no fórum, volta, etc. Resolve o teu BO e Resolve o volta problema embora. e volto. Mas eu digo, era lazer mesmo, aquela coisa do adolescente passando para a fase adulta, realmente, né? Queria Saindo pro- do colégio para a faculdade. E você ia, né? Com um amigo, né? Passar virada de ano, né, que era o grande boom de Santa Catarina. Tinha um grande êxito paulistano lá, Indo pra lá? Ah, que indo massa. para lá. Isso era uma coisa muito comum. Então você encontrava conhecidos ali? Não, na verdade, não é que você encontrava conhecidos, mas você. A característica do povo que você vê todo dia, você Via lá também. adapta, você constata facilmente. Né? Boa. Seja na questão do sotaque, né? Que tem algumas características, né? Então você identifica que aquela pessoa não era dali. Nessa parada de característica que você tá falando, é bem interessante que você falou. Eu ia para sair de São Paulo, ia até Florianópolis, pegava, ia no fórum, voltava, ser advogado e voltava para São Paulo, tudo no mesmo dia. Sim. Para mim isso aí soa como um absurdo. Ir até Florianópolis não, tipo, por exemplo, não comer um camarão. Essa característica é do paulistano, de trabalhar pra caralho. Eu acho uma característica super positiva e eu acredito que São Paulo, modéstia à parte, ela carrega um pouco do Brasil. Tem muita gente que não, o Brasil não está desenvolvido como está em São Paulo, né? Não são todos os lugares. Isso aí ou faz por necessidade, ou se não fizer em São Paulo, fudeu. Eu acho que isso está inserido na cultura. Na cultura do Na paulista. Do paulista, do paulistano. Até no interior? Interior, não Campinas, interiorzão. Que os caras vão norte. Tá. Não, daí já é um pouco diferente. É. Mas as grandes cidades, Campinas, Ribeirão Ribeirão. Preto, Rio Preto, Sorocaba. ABC ali. Tudo. Tudo nessa dinâmica realmente. Nós estamos falando de, sei lá, vamos chutar Sorocaba aqui. São Paulo é o tamanho do Paraná, né? Inteiro, né? De habitantes e tal. Sorocaba, tamanho de habitantes, tem noção mais ou menos? O que você acha? Uma cidade que tem tudo, né? Banco, E o bom da questão de Sorocaba é a proximidade. a localização delas. Próximo de São Paulo. Muito próximo. Tá a 80 quilômetros de São Paulo. Nossa, e dizem que o índice de desenvolvimento humano ali tá sinistro. Enorme. Os empresários estão indo para lá e Grande. o cara não quer morar dentro de São Paulo, né? Não. Existe hoje, ainda mais agora com essa questão de home office, né? Houve um boom, na verdade. Você não achava aí nessa época de pandemia casa para alugar. Casas que estavam aí paradas há muito tempo. Nós vivíamos ali numa região que nem nós temos ali um pouquinho afastada dos grandes ali dos bairros ali mais São Paulo. centralizados, Aham. que é Alphaville. Mas Alphaville sempre teve um grande problema, que é a questão do trânsito. Favila é perto de Interlagos? Não. Não é para aquela região? Alphaville é na estrada de Sorocaba, Ah, na ida para lá. ida a Sorocaba. Top. Alphaville, na verdade, é a denominação de um condomínio lá, né, que foi loteado, que lá nasceu essas histórias de Alphaville. Ah, lá que começou? Lá começou. Aquilo lá era uma fazenda que foi loteada. Caraca. Aquilo era uma fazenda de uma pessoa, né, de um grupo ou de uma pessoa. E hoje já tem ali mais de 10 Alphavilles. Só do grupo mesmo, Alphavilles mesmo, não? Alfa 0 ou Alfa 10. Nossa senhora. Os caras têm bala, né? Fora isso, na própria região, existem inúmeros outros. Tem Tamboré até 10 também. Tamboré é uma outra, tipo Alphaville. Não, é igual Alphaville, só que Alphaville tá, por exemplo, do lado esquerdo e Tamboré tá do lado direito. Então é uma avenida assim que tipo corta. Mas na prática é a mesma É coisa. a mesma coisa, entendi. E aí você vai mais pra frente, tem outras. Colinas não sei o quê. E Fazenda assim Boa vai. Vista é para aquele lado, não? Fazenda Boa Vista, na verdade, é um loteamento um pouco diferente. Aí já é mais voltado para a área de... Como é que eu posso falar? Para casa de veraneio, Ah, pro cara ficar... tá? Mas do mais alto luxo que você possa imaginar da sociedade paulistana.
Tá? Esse negócio de morar no Morumbi, então não tá com nada. Já foi o tempo, faz tempo. O Morumbi hoje tem grandes mausoléus aí de casas, etc. Que até porque a grande maioria não é condomínio fechado, são casas de bairro na rua, então tem muito problema com relação à segurança. São Paulo é foda, né? Com segurança pública, que não consegue se resolver. Morumbi está colado com uma das maiores favelas que tem, comunidades, favela, que tem de São Paulo. Qual que é o nome? Paraisópolis. Então tem de um lado Paraisópolis, aí do outro tem a favela do Jardim Colombo, então ele está encralacrado no meio, assim. Então você pega um apartamento, prédio de alto padrão, que inclusive saiu já em novela global. Cada andar ele tem uma piscina na varanda, por exemplo. Nossa senhora. Mas as costas dele, de repente, Tá Paraisópolis. você tá Paraisópolis. Puta que pariu, que maluquice, cara. Então, pra cá, você vê uma área super bonita, arborizada, porque o Morumbi ainda tem muito a questão dessa situação de Meio ambiente. parque, né? Tem um parque Burle Marx lá tal, então tem um negócio. Panambi, que agora também tem uma grande rede hoteleira, foi pra lá, né? Tem um hotel maravilhoso, chama Palácio Tangará. Tangará. Então, São Paulo tem todas essas características. Então Peculiaridades, né? E aí o Morumbi, em cima disso, caiu um pouco na situação vamos colocar assim, no desgosto do paulistano. Tá? Primeiro porque ele é uma situação um pouco distante. Ah, ele não tá bem localizado o Morumbi? Não, ele tá longe. É Zona Sul aquilo ali? Zona Sul. Morumbi é Zona Sul. Então, assim, São Paulo tem as marginais, né? Que cortam a cidade inteira. A gente costuma dizer que o que é pro lado de lá da ponte, não tô te falando que não tem coisa boa. Hoje tem coisa boa em qualquer bairro de São Paulo. Qualquer bairro de São Paulo. Desde do extremo da Zona Leste, você vai encontrar lá uma rua que tem umas edificações diferenciadas e tal. Desde o bairro Nobre, por exemplo, que é os Jardins, né? E assim por diante. E o Morumbi, na verdade, ele tá desse lado de lá da Marginal. Então é uma situação de trânsito enorme. Então, pra você ter uma ideia, eu por muito tempo, acho que uns 5, 7 anos, né, eu morava no Morumbi e a matriz da empresa era na Vila Mariana. Que é onde rola as bagunças? Não, lá o que você está falando é Vila Madalena. Vila Madalena, boa. Então a Vila Mariana... Conhece, hein? A Vila Mariana, ela é grande, né? Aí tem tem subbairros, vamos dizer assim, dentro da Vila Mariana. Umas vilas. Então, Chácara Clabim, tal, etc. E essa ficava... a concessionária, a matriz da empresa ficava ali perto meio Chácara Clabim, meio Ipiranga, tal, ali numa avenida de acesso a uma das estradas que desce ao litoral sul, que é Imigrantes. Né? Ficava perto da Ricardo Jafé. Então era um trajeto, vamos imaginar assim, de uns 10, 12 quilômetros, tá? Essa distância que eu tinha. A média que se tinha era 1h30 para ir, 1h30 para voltar. 12 quilômetros? 12 quilômetros. Pô, de a pé você faz mais rápido. Só que de a pé é assaltado. Então... Puta que maluquice, cara. E é uma loucura isso. Uma loucura. Cara, que loucura demais. Você conhece fora do Brasil? Um pouco. Você gosta... Para explicar pro pessoal, o Rodrigão é meu cliente, se tornou um amigo, gente fina pra caramba. A gente se encontrou pela internet, posso falar o nome dele? Claro. O Rica Perrone é um digital influencer que a gente se encontrou através dessa amizade em comum. E eu vi que você joga tênis. Sim. Muitos anos eu jogo. Na verdade, assim, a prática do tênis para mim, ela veio assim, fracionada. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Então fazia um pouco, parava, fazia um pouco, parava. Até que no período pandêmico,
era o único esporte que conseguia fazer, ainda que de forma clandestina, e assim por diante. Igual aqui também. E aí voltou. E aí, de fato, eu consegui encontrar no tênis aquela coisa que todo mundo busca. A história de você aliar um esporte com prazer e tal. Top! Porra, Então aula! era isso. Tesão. Então, Você gosta Consegui me encontrar dentro do tênis. do tênis. Ah, vamos jogar tênis? Então, beleza, vamos jogar tênis. Ok. Aí, não importa se joguei ontem, Você se quer eu joguei jogar de manhã, se eu, vamos jogar de noite? Vamos. E assim vai. Tesão. Você conhece o Miligene? Ele frequenta teu clube? Não, na verdade, o Meligeni, eu fiz uma clínica com ele. Ah, é? Fiz uma clínica. Pô, conta mais, se puder, lógico. Claro, eu fiz uma clínica. Ele, depois que ele parou, como alguns outros atletas, fazem clínicas, né? E pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, mesmo aqui, você entra em contato com através da página do Instagram dele, enfim, ele deve ter um assessor que deve, logicamente, Fazer isso aí. dar conta dessa situação dele. E ele vem com uma equipe, ele não vem sozinho. Ele vem com a equipe pra Ele fazer. vem com uma equipe, que vem duas, que no meu caso, eu conheci duas outras pessoas, um deles também super famoso no meio do tênis, que era o Renato Messias, que é um comentarista de tênis da Band Esportes. Da Band Esportes. Aham. Um cara que também jogou tênis, primeira classe e tal. Top. Cara muito bacana, nota 10 também ele. E veio de um outro projeto que o Meligeni tinha também e tal, que era o Douglas também. Bacana pra caramba. Então, na verdade, essa clínica que foi feita foi dividida em 3 núcleos. Então, por exemplo, você ficava com um fundamento, o Douglas passava. O outro fundamento, por exemplo, o saque, quem passava era o Renato. Que massa, cara. E É uma clínica mesmo, não é fazer aula de tênis ali, vamos era pegar uma a bola. clínica de 2 horas. E o cara te dava alguns toques de uma visão De um profissional. de um profissional, de um Tesão. cara que foi 25 do mundo. O Meligeni foi 25 do mundo. Tesão. E aí a última, no meu caso foi o último, porque eu comecei pelo Douglas, aí fui pro Renato Messias, e o meu último Foi ele. era o Meligeni. Que massa. E o Meligeni, na verdade, você de fato trocava uma bola com ele. Porra, meu. Então ele vinha, ele como se ele estivesse voleando a bola, ele ficava, bate aqui, bate ali, bate aqui e tal. Isso aí. E a questão era, como tinham mais pessoas, o que ele fazia? Você vai batendo até a hora que você errar. Você vai batendo até a hora que você errar. Aham. Então, beleza. Sacou, entrou, pau, vamos jogar. Putz, rede, fora. Tchau, próximo, vem. E ia Tesão. fazendo O rodízio. um rodízio. Que massa. Mas você conseguia bater uma bolinha com ele. Meligeni é São Paulo? Ele é paulista? Meligeni, na verdade, o Meligeni é argentino, né? Ah, é? O Meligeni é argentino. Caraca. Nascido na Argentina. Veio para o Brasil, ele tem cidadania, ele é brasileiro Naturalizado. naturalizado, não é que ele é brasileiro naturalizado. Aham. Me parece que a história dele é que os pais, ele veio, né? E aí começou a jogar, voltou, começou a treinar na Argentina, que o tênis na Argentina é muito mais evoluído do que no Brasil, né? Mesmo com Mesmo com aquela loucura toda, os caras que conseguem. porque o Tem, que a gente tem tênis imagina, na praça pública, né? exatamente, tem muitas quadras de tênis e fora a determinação, né, do esporte, por exemplo, do argentino. Ele quer muito, né? quer muito. Vontade, raça. Eu sei que há pouco tempo atrás eu estava conversando com um coordenador de uma grande rede de academia de tênis em São Paulo. Você hoje tem muita dificuldade de encontrar o professor de tênis. Eles já estão importando os argentinos com a crise que está lá, Pra vir jogar aqui. que ainda valia a pena você pagar a moradia para ele e tudo, para o cara vir dar aula aqui. Pô, que loucura, meu irmão. Cara, uma coisa... E é tão óbvio ouvir isso. Agora que você falou, fica uma coisa... Pô, fica bem claro. Porque o tênis no Brasil, pô, aqui em Curitiba tem, sei lá, 6, 7 quadras. Tipo, clubes. Fora os clubes, né? Lugares que jogam. A gente joga em 2 lugares. Tem um lugar que é o tio da Teliana Pereira, que
tenista, comentarista do ESPN lá e tal. Ele é dono, que é o melhor lugar aqui de Curitiba. O resto é, tipo, 2 quadras, 2 professores, não tem horário, né? O horário da noite lá sempre tá pros amiguinhos, e você fica preso. E outra amarrado. coisa, né? Tênis ainda, querendo ou não, por mais que teve o boom da era Guga, né, que existe uma história do tênis no Brasil antes do Guga e depois do Guga. Né? E mais recentemente com a questão das meninas que ganharam a medalha de bronze nas Olimpíadas. A dupla, né? Que foi a Laura... Bia Haddad... Não, a Bia Haddad jogou agora no... Laura Pigossi. Laura Pigossi e a outra. E a... Que era de fato a duplista, que machucou aí quase um ano inteiro. Agora eu esqueci o nome dela. Que veio depois da Eliana Pereira, que ela era número 4, chegou no número 4, número 5 no ranking de duplista do mundo. Tesão. Tá? Então ela fez a dupla, não sei, Stefani, Luiz Stefani, acho que é isso. Acho que é isso. Luiz Stefani, acho que é isso. Então ela de fato era, e a Luísa fizeram a dupla lá e foram para... E levaram. E levaram, e foram medalhistas de bronze. Então isso é um feito histórico, né? Inclusive a Laura, na verdade, ela nem treina mais no Brasil. Nossa. Eu sigo ela e a Bia Haddad tudo ela fora. Ela mora na Espanha. Ela treina na Espanha. É que a Bia Haddad agora chegou num outro patamar, né? Ela tá nos Estados Unidos, agora né? A Bia já é top 15, chegou agora top 15, né? Salvo engano. Do mundo e tal, daí já começa a atingir outros patamares. E, né? E aqui uma pessoa assim não consegue desenvolver seu tênis, né? E olha, ele não consegue, mas assim, nós tivemos a história do Guga, que o Guga era tipo um Pelé do tênis também, um cara, dizem que muito diferenciado. Monstro, né? Monstro. Uma esquerdinha ali maravilhosa dele, né? Porrada, mas pesada, né? Eu acho que aqui é difícil. É difícil. O Brasil é foda, né? É difícil. E a gente teve uma puta... Nós, como tenista, falando, né? Eu entendo muito menos, né? Se o Rafael tivesse aqui, ele ia falar o nome de todo mundo, que ele acompanha mesmo. Mas sei lá, talvez a confederação de tênis, quando o Guga ganhou, ela deveria ter investido muito no tênis. Não sei se roubaram. Não vou entrar nesse mérito. O problema também é assim. Analisa você... Não vamos ser injustos também, porque a gente fala... Tem mania olhando de fora, né? Olhando de fora. Beleza. Então você vê agora o boom do beach tênis. Tá bom. Mas naquele espaço da quadra do tênis, talvez eu faça 2 quadras de beach tênis, tá? E cada quadra jogam-se 4 pessoas. Então você rentabiliza mais a operação. Exatamente. A rotatividade ela é muito maior. Então o tênis se torna um negócio muito elitista. Mas o tênis ensina pra vida, né? O que eu aprendi no tênis nesses 5 anos, meu Deus, que o tênis, se comportar, conversar. O tênis, na verdade, tem um negócio que eu falo que, além, lógico, tem um cara que é talentoso, tal, e assim por diante. Perfeito. Esse cara tem talento. O Federer. Exato. Tem um cara talento por natureza, tal. Mas é um esporte que ele rapidamente você perde a técnica. Você tem que estar treinando. Sempre. Mas eu jogo muito, mas tá bem, mas tem que... Então é aquele negócio. Você tem que encontrar um equilíbrio entre fazer aula e jogar tênis. Que uma coisa é jogar e outra coisa é treinar. Porque você treina que nem um leão. Chega na hora de jogar... Um gatinho. Você é um gatinho. Seu braço encurta. E é louco isso, né? Que nem no futebol não é assim. Aqui, né? Por que eu falo? O tênis é mental. É mental. Porque é você com você, aquela loucura, e você acha que você não vai, o corpo... Vou chegar naquela bola. Sua cabeça pensa, mas o corpo não vai. Top. É um negócio... Quanto tempo você joga tênis, Rodrigo? Nessas idas e vindas? Eu tinha feito com uns 13, 14, aí ficava. Vai e volta. Aí volta, aí faz 6, 7 meses, isso, né? Porra, mas que 13, são 30 anos de tênis. E assim, mas muito pouco efetivo. Agora chega e fala assim, quanto tempo você tem de tênis? Eu costumo dizer, 2 anos. Porque é exatamente isso, o resto não conta, porque daí quando você volta, você tem que começar muitas vezes do zero. Até o saque. Principalmente o saque. A minha intensidade foi tão grande
quando esse retorno agora Da nesse pandemia. período pandêmico, aí me deu a história começa do... as lesões. Puta merda. Como é que chama? Do Ler? cotovelo de tenista. Nossa, que era uma dor insuportável. Troca O movimento? encordoamento, coloca um encordoamento com Pra não com ficar mais de judiando. conforto. Até você se adequar, mas daí seu jogo muda, a bola é batida diferente e tal. É que, na verdade, também, eu, através de um amigo, que esse cara tem um talento, assim, fora do comum, apesar dele... Vai falar, mas é que ele joga há muito tempo. Ok, mas Claro. mesmo se ele para, Ele- ele joga muito. Ele joga demais. Joga muito mesmo. Então ele, na verdade, ele é pai de uma amiga, de uma amiguinha da minha filha, né? E a gente, nessa história das meninas serem amigas, Relacionou né? com ele. Acabei me relacionando com ele. E aí ele, na verdade, tendo esse talento dele nato, né? Me levou para academia, né? Era um cara que sempre gostou do tênis, né? Sempre gostou de um bom papo, tal. E aí ele falou, vamos lá então, vamos arrumar um lugar pra gente jogar tênis. Vamos treinar Lá. Mas, de fato, não dava pra treinar com ele. Depois de um ano e meio eu viajei com ele, ele me deu uma cancha e deixou de jogar. Fui bater uma bolinha com ele no nível do mar, que era bem mais fraco e tal. E ele jogando. tirou a mão uns 95%, aí deu pra bater uma bola com ele, né? Tênis Mas é porque foda. com ele não dá, Bom. entendeu? Ele é muito bom. Era um cara diferenciado. E aí um cara que sempre... um cara que sempre foi... Ele sempre fez aula com essa pessoa, né? Ele me apresentou. Que também virou um grande... Além de professor, virou um grande amigo e tal. E de fato foi assim que a história do tênis foi. Porque daí... Entrou. Era aquela coisa bacana, né? O cara, além de eu gostar da história do tênis, então você tinha lá o professor que era um amigo. Então você chegava ou antes, ou vamos tomar um café, tal, alguma coisa assim, falava assuntos diversos, Isso é o tesão do tênis, né? de muita coisa, um cara super bacana, e o cara te dando... Não era aquele cara que tava ali e falava assim, puxa, mas eu queria fazer... Falava, não precisa fazer isso, vamos tentar trocar a corda aqui, vamos Que tentando. massa. Amigo mesmo. Amigo né? mesmo, sabe? Aham. Não tinha aquele negócio de a história comercial. E no que pese, ele precisava disso, porque ele vive disso. Né? Você falou ele de- tem uma loja, ele tem... Ele precisa do network. Ele precisa do network disso, mas... Você falou desse negócio do network, eu gosto muito, eu acho que network vale mais que dinheiro. E como que você conheceu o Rica? Qual que é o Rica é irmão, né? O Rica, na verdade... Seu irmão, né? O Rica, na verdade, é o seguinte. Nós somos amigos aí de infância, né? Adolescência. Minha avó morava num prédio em Pinheiros. E isso, Pinheiros é um bairro Aham. em São Paulo. em São Paulo. E do qual eu frequentava muito, né? Ficava muito na minha avó. Porque eu estudava ali em Pinheiros, então já ficava por ali e tal. Então tive uma infância com muitos amigos ali nesse prédio, Que nesse legal. condomínio, né? Nessa fase. E o Rica, na verdade, ele veio morar os pais se separaram e ele veio a morar nesse prédio com o pai e morava no apartamento de cima da minha avó, Puta, ficaram amigaços, que massa. né? E aí foi aquela coisa, né? A gente conviveu bastante até acho que 18 anos. Amigos, tesão. Aí até a hora que o pai dele saiu, foi para outro lugar. E foi a hora que ele estava, de fato, começando essa questão desse jornalismo aí diferenciado. Diferente de tudo. Esse jornalismo dele que ele fazia pela internet num momento que Nem existia não internet. existia nada. Aham. E a gente olhava para aquilo e falava, esse moleque é louco, né? Porque, tipo... normal ele nunca foi. Né? Normal ele nunca foi, mas... Ok. Mas um cara super do bem, um cara... Sangue bom. O cara de um coração assim, então aquele cara que o amigo dele é amigo dele. Amigo é amigo mesmo. Não importa se ele tá com e você sem. Tá junto. Ele Os tá dois junto. Tesão. Ele sempre foi assim. E é isso que a gente leva pra vida, né? Sempre foi assim. Hoje
por questões da vida mesmo, né? E aí depois quando ele saiu do prédio, no pés ele morar ainda relativamente perto do prédio, você vai perdendo contato, porque daí faculdade, você começa a trabalhar, tal, né? Vai, cada um segue seu rumo, isso é a vida. E no caso dele, ele sempre foi boêmio. Ele é... Da boêmio no sentido da... Ele nunca foi um cara de beber, assim, não, nada disso, mas ele gostava sempre da história da noite. Do pagode. Então ele sempre trocou o dia pela noite. Desde a adolescência que eu me lembro. Né? Então, então você podia chegar na casa dele de segunda a segunda que tava tudo certo pra ele. Segunda-feira ele mete o churrasco, tô fazendo churrasco, bum. E a vida dele era esse. Só que na nossa época, esse churrasco chamava-se McDonald's. Então a gente ia, tal... vamos lá no McDonald's. Ele era viciado em McDonald's. Se pudesse, ele comia de manhã, tarde e noite. Né? Passou uma fase que não queria porra nenhuma da vida, não queria estudar, não queria nada, mas ele sempre foi um apaixonado pela história do esporte, principalmente a história do futebol. Ele é muito bom no que faz. E a história do automobilismo. Ele fala muito sobre ele gosta disso. Então ele começou... eu me lembro, foi a primeira pessoa a ter alguma coisa na internet que falasse sobre de Fórmula 1. Então você imagina, um negócio, a internet arcaica, sabe? Discada ainda. Aquela coisa, mas ele já fazia um trabalho. E as pessoas olhavam e falavam, esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Mas assim, de uma inteligência tal, e de uma paixão pelo que ele fazia... Tanto é que ele faz até nos podcasts dele. Outro dia eu tava vendo, acho que ele entrevistou o Thiago Life. Um dia ele me pregou uma lá, que era a questão de ele fazia um campeonato, como se fosse hoje essa história do Cartola. Era um outro, eu nem lembro qual que era, enfim. Minha praia nunca foi essa, a dele sempre foi essa. E ele naquela loucura tal, e cara, e era na casa dele era o seguinte, você chegava, e eu tinha muita intimidade com ele, chegava abrindo a porta. Amigo, né? Amigo. Pra você ter uma ideia, tipo, não ia na aula, ele tava dormindo, porque ele trocava o dia pela noite, eu puxava o colchão debaixo da cama dele, cheguei a fazer isso. As pessoas, né, que conviveram com a gente, os caras falam, esse cara é maluco, cara, como é que o cara fazia isso? E ele lá dormindo, eu puxei o colchão de baixo e comecei a dormir, né? Não fui para um dia na faculdade lá e tal, e dormi. Ok, como se eu estivesse cabulando a aula, mas não era cabulando, eu não fui e fiquei dormindo. Ele olhou, tipo, você acha que eu tô em outro planeta, né? O cara tá aqui, não tava. Quando ele acordou, não tava mais. Eu já tinha levantado e ele continuou dormindo, voltei o colchão lá pra debaixo da cama dele, tchau. E o cara, pô, e assim... Que massa. E essas loucuras, assim. Mas voltando, a questão de que ele me pregou aí uma sacanagem, era a história de ele me contar que naquela época, não sei quantos anos, não existe até hoje, né? Que né, o Thiago Life tá falando, porra, mas não existe até hoje, como é que seu amigo caiu lá, tal, não sei das contas. Ele falou que é você. Aí ele falou. Você pegar a entrevista lá do Thiago... Eu vou ver você. Vai ver. Salvo engano, acho que é minuto 37, acho que é isso. Escuta. Aí o cara chegou e falou assim, cara, você não quer... Vamos jogar isso aqui? Eu falei, vamos. Mas como é que é isso? Cara, aqui você entra e você escolhe o seu time. Os jogadores. Os jogadores. Você é o técnico. Só que você precisa dar orientações para lá. Eu falei, mas como assim? Ele falou, vou abrir o bloco de notas aqui, você vai escrever e vai chegar lá. Isso vai dar potencializar o cara. Tal, ele abriu o bloco de notas e aí eu comecei a falar, mas como se eu achasse que eu fosse o técnico. O técnico mesmo, claro. E lá em São Paulo tinha um time da Portuguesa, sempre foi um time muito querido, tal, né? A Portuguesa, A Portuguesa. E revelou muitos jogadores, né? Denner e tal. E aí tinha lá um jogador, Bentinho o nome do jogador. E eu falei, Bentinho, faz isso, faz aquilo, força. A hora que eu olhei pra ele, depois de um determinado tempo, cara, ele tava rolando, cara. Ele tava rolando. Da puta, caramba. Ele tava rolando, cara. E ele conta essa história, assim, cara, pra Deus e o mundo. É tudo que a coisa, ele vai lá e mete essa história aí. Mas ele, de fato, ele me pegou. Mas ele, Mas do jogo, é amigo, né, irmão? Mas pegou, enfim. E a gente tem alguns episódios, assim, de vida que a gente
né, que nós passamos, que eu falo pra ele, eu olho pra ele, que, passados 20 anos da nossa vida, se eu encontrar ele e eu falar pra ele tal coisa, a gente é capaz de rolar e fazer xixi na calça. Amizade verdadeira. Cara, você começou a falar, e eu falei, pô, Rodrigo é louco de falar isso do Rica e tal. Só que daí você vai vendo que, porra, chega a me arrepiar, porque é uma amizade. E é pra poucos, né? Ter um amigo na vida é pra. Você pode ficar 20 anos sem encontrar. Quando você encontrar, pum. Por exemplo, agora, acho que a última vez que eu vi, essa turma aí fez uma confraternização, fez um churrasco. E por um acaso ele estava em São Paulo e ele foi. Que massa. Mas isso já fazem 2 anos e pouco. Um pouco antes da pandemia ali. E não falamos mais. Porque essa loucura dele. Tua também. Minha também. Aí você fala assim, eu sempre fico ensaiando, vou lá no Rio de Janeiro. O bar dele. Vou lá no bar tal dele, vou lá, mas quem né? disse que você vai chegar lá e você vai encontrar ele? Ele tem diversos compromissos tal. E é aquele negócio. Ele não sendo nada, sendo só quem era. Já tinha um monte de amigo, tá? O cara fica. Imagina hoje. Que nem você vê, ele vive rodeado de amigo, tá? Mas ele sempre foi isso. Sempre foi essa pessoa. Ele gosta daquilo. Ele sempre gosta. Ele é esse cara, realmente. Que massa. Então, quando você vê ele, por exemplo, numa entrevista de calça jeans, é a mesma coisa que de repente você tá vendo ele pelado. Porque o que você imagina ele sempre de bermuda, chinelo, camiseta e o bonezinho dele pra trás pra esconder o cabelo feio, o cabelo duro que ele tem. Como é que ele fala lá? Ele posta uma foto na praia, saudade do MASP. Ele é tirador de sarro. Tirador de sarro e tal. Então é isso. Bonezinho pra trás, seja pra esconder o cabelo duro dele ou os cabelos brancos que hoje ele já tem e a idade dele, que ele já acha um meninão ainda, né? Tal, não sei das quantas. Mas o chinelo e a bermuda, pra ele não importa. Então, assim, ele sempre, mesmo tendo condição... Você foi um cara super simples. Ele nunca quis ir no XYZ. Ele sempre foi esse cara ali. Gostava de um negócio de um samba ali, tinha muito em Pinheiros, um pagode, era um negócio diferente. Era o que ele sempre gostou. Pô, que massa, mano. Sempre. Porque é difícil você entender a simplicidade da pessoa lá no íntimo dela, né? É foda. E era um cara que sempre... o pai, graças a Deus, tinha uma... Eu creio que hoje talvez deva estar aposentado, mas tinha um belo cargo numa bela empresa. Tinha uma condição. Numa multinacional. Top. Já há 20 anos atrás. Um cara muito bem colocado no mercado, sabe? Mas ele, por si só, um cara simples. Um São Paulino doente, fanático e tal. Uma pessoa normal. Mas um cara, super do bem. Sabe? Um cara que hoje você vê ele falando no que pese ele se identificar com um lado, coisa parecida, mas ele é um cara que vive falando, não vou brigar com um amigo porque ele é do outro lado. A amizade pra ele vale muito a pena. Vale muito mais. Vale. Que massa. Então você vê ele falando aquela história e hoje, às vezes, as pessoas podem até achar, ele fala isso porque hoje ele é famoso, deve ter não sei quantos milhões de seguidores e tal. Uhum. Não, mas ele sempre foi isso aí mesmo. Então o amigo dele é amigo dele. Então, por exemplo, se ele tiver que te dar uma dura, ele vai te dar uma dura você e ele, mas perante os outros, ele tá junto com você. Até o fim. Como diz o outro, ele segura no fio desencapado com você. Porra, cara, é irmão pra caralho. Esse é o Rico. Sempre foi. E, assim, a história pra ele sempre foi não dinheiro pra ele guardar, dinheiro pra ele viver a história. Ele sempre gostou dessa história, viajar, tal, gostou dos negócios. Curtir a vida. Pra curtir a vida. É isso. Não. Comer bem. Ele sempre gostou de comer bem. Comer bem é massa. Sempre gostou de comer bem. Ponto. Aí seja ele o lanche, que daí a gente vai ficando mais velho, fica mais refinado, não quer mais o lanche, que é a história da carne, que é um negócio disso, que é daquilo. Tal. É isso. Mas nunca foi um cara de beber, não. Daí, lógico, como todo outro, tomou seus porre aí e tal, mas nunca foi um cara da bebida, não. Da loucura. Ele era doido por si só mesmo, ele é doido natural. Falou do Rio, ele gosta do Rio, mora no Rio e tal. Você conhece o Rio de Janeiro, né? E você falou daquela incrustado, né? Morumbi com Paraisópolis, etc. E o Rio de Janeiro também tem esse problema, né? Mas o Rio de Janeiro parece que é mais, né? Sim, mais. Essa história do incrustado do Morumbi é o Rio de Janeiro praticamente num todo. A exceção à regra é justamente onde ele mora lá, que é a Barra da Tijuca. Que é lá na Zona que é um Oeste. negócio fora do contexto. Como diz ele, as palavras deles é o Rio de Janeiro que funciona. O Rio de Janeiro que deu certo. Meus amigos cariocas falam isso. É o Rio de Janeiro que deu certo. Eu quero
Eu quero muito mais a Barra do que a Zona Sul, que a Zona Sul é o que nem se falou, é o Então você Morumbi passa inteiro. uma rua para trás, tem lá a história do morro, nada. Não, Não é nenhum batendo preconceito, não é nada disso, mas estamos falando da questão de segurança, né? Claro. Aquela situação que não é bonito, né? Visualmente falando, um Óbvio. lugar bonito daquele, como o Rio de Janeiro, tem um morro lá e assim por diante. Uhum. Mas. E aí é aquela história, se você analisar realmente a essência dele. Ele é aquilo ali, ele é a Barra da Tijuca. Ele é aquilo, não, ele é o Rio. Ele é o Rio. Não é que ele é a Barra, na verdade é que ele, graças a Deus, ele faz um negócio que ele tem condição de. Né, porque ele sempre gostou desse negócio da boemia, do jogador de futebol tal. E aí ele uniu o útil ao agradável, esse povo hoje é tudo amigo dele. Todos conhecidos. Ele tá sempre com esse povo. Então, por exemplo, outro dia eu tava vendo. Cacá Bueno tá na casa dele, fazendo churrasco, como se, sabe? Tudo amigo. Como se fosse eu quando tinha 15 anos com ele lá, que sou, entendeu? Zero. É isso. Top. Mas isso é natural dele. Ele traz essa amizade, as pessoas querem andar com ele. Ele tem essa, vamos dizer, essa empatia com a amizade. Então, ele é um cara muito fácil. Que massa. Ele é um cara muito fácil de ser amigo. Top. Muito fácil. Porra. Porque ele é um cara, como eu tô dizendo, sempre foi um cara de respeitar muito o próximo, tal. Não vê essa divergência social. Não, pelo contrário. Você não tem e ele tem, então nós vamos dividir. Puta que E massa. acabou. Pô, uma aula de vida, hein, Rodrigão? Você é foda pra caralho, te admiro muito. Muito. Obrigado. Você quer passar suas redes sociais? Você é um cara dos bastidores. Mas fica à vontade. Na verdade, assim, não tem. Sou meio avesso a essa história de rede social. Não Mas tenho. é um cara com uma puta de uma história. Na verdade, assim, tenho. Sabe assim, por falar, pô, mas você não tem uma rede social, mas não tenho nada de. Vou dar uma biscoitada ali, né? Vou dar uma biscoitada, mas não tenho nada, não tenho conteúdo, né? Mas olha o conteúdo bravo, o conteúdo tá louco. Não tenho conteúdo para a história de uma rede, para essa história de uma rede social. Eu costumo dizer também, não tenho tempo. Eu adoro ver, Vai fazer. tenho, mas não tenho tempo, tipo, a vida corrida, isso, aquilo outro, não tenho tempo. Mas eu gosto muito mais dessa história do Isso tete a aqui. tete. Nós aqui tomando uma. Que nem falar, então você vai vir para Curitiba, então você vem aqui, então ok, vamos, tal, fazer um churrasquinho, pá. É isso, então não tem problema. Então, você sempre une o útil ao agradável das coisas, né? E vamos que E vamos. vamos que vamos. Que nem tá lá com ele, que a gente tava falando do Rio, que é mais difícil, mas tá lá no Rio, se ele tiver. É isso. Então prefiro. Se tem meia hora aí, vamos bater um papo lá de meia hora, tal, isso, aquilo, outro. E assim. Vamos. Tesão. Essa que é o sentido da vida. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Fernando, time Imóveis-Il, Consórcio Servopa e ao nosso Platts Cowork, aqui a dona Marlene, que nos ajuda muito no dia a dia. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.